Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Ah, quem vos fala é Felício Billich, PhD. Ah, no momento eu vou discutir vontade e entrelaçamento. Em inglês seria volition and entanglement. Bem, vamos explicar rapidamente o que é entrelaçamento. Entrelaçamento é quando a gente tem duas partículas, pode ser fótons, podem ser prótons, pode ser elétrons, pode ser átomos, moléculas e assim por diante, que estão entrelaçados, ou seja, eles são como se fossem irmãos gêmeos, né? Então, se a gente pega um elétron, não, vamos pegar um fóton entrelaçado com outro, mesmo que a gente distancie um do outro milhares, milhões de quilômetros, bota um de um lado do universo e outro do outro lado do universo, se a gente mexer alguma coisa num desses fótons, o outro automaticamente sabe. Então, se eu mudo o spin desse fóton que está para cima, eu mudo ele para baixo, o outro fóton, cujo spin está para baixo, ele vai ficar para cima, automaticamente, instantaneamente. O Einstein achava que ele chamava isso de spook action, ou seja, ação fantasmagórica, né? Ele achava que isso não era possível, que devia ter algumas variáveis ocultas, né, nessa história. Acontece que o Einstein estava errado. Depois de muito tempo, conseguiu-se provar que isso é o que realmente acontece. Começou com um pesquisador irlandês que criou um teorema estatístico, né? E depois, mais recentemente, conseguiram testar isso fisicamente. Tanto assim que, em 1922, 3 pesquisadores receberam o Prêmio Nobel justamente porque conseguiram testar esse fenômeno. Então, o entrelaçamento não é um fenômeno local, ou seja, ele não precisa de localidade, ele se estende em qualquer distância. Tá certo? Então, é verdadeiro isso que acontece. O entrelaçamento, se você tem duas partículas entrelaçadas, na hora que você faz alguma coisa com uma, a outra automaticamente sabe, por mais distante que esteja. Parece que a coisa, inclusive, é em tempo.
não precisa ser no mesmo tempo, né? Então, um fóton lá do início do Big Bang e um atual pode estar entrelaçado e ter esse mesmo comportamento. Por que isso acontece? Os físicos não sabem, ninguém sabe. Tem um monte de hipóteses, mas de fato ninguém sabe qual é, por que acontece isso. Acontece, tá certo? Tanto assim que é um fenômeno que é fundamental também para o funcionamento do computador quântico, né? E os computadores quânticos estão funcionando bem. Então, é que nem tem aquele dizer, né? Não interessa por quê, continue computando. A gente não sabe, mas que a coisa funciona, então continue usando. Tá certo? Eu tenho algumas sugestões, sei lá, pudesse testar, né? Mas são tão difíceis de testar, né? Provavelmente essas partículas estão ligadas por um caminho de minhoca, né? Wormhole, ou tem outras coisinhas, né? Mas ninguém sabe, de fato, tá? A minha sugestão para se tornar mais proficiente nisso e começar a pensar em como entender isso é que os métodos físicos parece que não estão funcionando bem, né? A gente é muito burro, mentalmente burro. Não tem ninguém inteligente o suficiente ou criativo o suficiente para imaginar por que isso acontece. Eu tenho uma proposição que é para encaminhar como é que a gente pode se aperfeiçoar a nós mesmos para que possamos entender cada vez um pouco melhor isso e aproveitar isso melhor, certo? No futuro. A minha sugestão é justamente trabalhar com o conceito de valores, tá certo? Por que valores? Porque eles são um conceito que ajuda a nossa consciência a evoluir. Então, nós vamos planejar novos valores, melhores do que nós temos atualmente. Por quê? Porque os que nós temos atualmente têm péssimas consequências. Então, nós queremos sempre planejar novos valores, criar novos valores que tenham melhores consequências, tá certo? E é um processo que vai evoluindo. Então, nesse processo de você criar melhores valores, nós vamos mentalmente vamos evoluir em termos de consciência terrena e também universal. E o que tem isso a ver com entrelaçamento? É que isso vai ajudar a gente a entender como é que funciona esse entrelaçamento. Nós vamos começar a poder fazer comunicações telepáticas, vamos poder nos fazer teletransporte no futuro, na hora que a gente parar de ser tão burro, na hora que a gente desenvolver melhor a nossa consciência. Então, não vai ter limite para o que a gente pode fazer, certo? Atualmente nós somos muito burrinhos, muito burrinhos. Então, nós vamos tentar
tirar essas viseiras, então vamos ter que abrir um pouco mais a nossa mente e caminhar na direção de evoluir em termos de consciência. Isso vai facilitar que a gente entenda esses aspectos físicos que são quase filosóficos, né? E veja como de fato é que achar a razão para entrelaçamento funcionar e que seja, porque que é verdade. Então agora, mais ou menos entendido o que é entrelaçamento, vamos relacioná-lo com a nossa vontade. Já que nós sabemos que existe entrelaçamento, e em princípio está tudo entrelaçado no mundo desde que se originou no Big Bang, antes do Big Bang até. Algumas coisas ficam desentrelaçadas porque tem como é que se fosse ruídos, né, do sistema. Então, quanto mais a gente melhorar a nossa consciência, mais tranquilamente a gente imaginar as coisas, mais com paz, amor e caridade, todas essas coisas, nós vamos ter uma evolução mais suave e mais continuar entrelaçada e vamos ter mais facilidade de entrelaçar com todos e tudo. Entrelaçar, inclusive, com minerais, vegetais, outros animais, outras entidades energéticas e assim por diante. Então, desse processo de usar a vontade com o entrelaçamento, nós vamos desenvolver um monte de coisas interessantes. Melhores comunicações, né? Comunicações instantâneas, telepáticas, extrasensoriais e tudo. Vamos poder fazer teletransporte, todas essas coisas interessantes, né? Que a ficção científica diz que é possível e que a gente não faz ainda porque nós somos ainda muito burrinhos. Tá certo? E vamos ter uma consciência cada vez mais evoluída, terrena, aqui no planeta Terra, e depois que a gente ascender, né, para um novo nível, nós vamos fazer parte dessa consciência universal. Vamos ajudar a gerenciar esse universo, sendo parte da consciência universal. Desculpe parecer meio esotérico, né? Mas se as coisas fossem simples, a gente já tinha entendido isso faz tempo. Eu desconfio que isso vai ser qualquer dia desse. Nós vamos simplesmente instalar o dedo e pô, mas tá na cara. É assim que a coisa funciona. É assim, é por isso. Vai ser tão óbvio que nós vamos ficar tão chateados porque não vimos antes. Entendido? Então, a minha proposição é justamente trabalhar com planejamento de valores, justamente para se melhorar isso. Porque trabalhar lá com os aspectos físicos, não. Os engenheiros estão fazendo o computador quântico funcionar, mas os físicos não entendem por que a coisa funciona.
É divertido, tá divertido, cada vez mais divertido. Nós estamos fazendo coisas, quer dizer, os engenheiros estão aplicando as coisas, e os físicos ainda não entenderam por que a coisa funciona. Situação. Então é um problema filosófico, eu acho. É um problema de mente. Nós estamos fracos ainda. Vai precisar de muita gente inteligente e com muito exercício de mente para poder ah, abrir a criatividade, poder enxergar a explicação para todos esses negócios que está acontecendo. Tá certo? É interessante porque nós estamos tornando real, viável, um monte de coisas interessantes, úteis. A única pena é que a gente não entende por que elas funcionam. Mas funcionam, então vamos continuar fazendo e ver se a gente melhora a nossa mente para entender por que elas funcionam. Por que tem que entender por que funciona? Para tirar proveito completo dos fenômenos, né? Muitas vezes a gente tropeça como é que resolve. Tem aquilo que eu chamo de conhecimento implícito, mas não tem o conhecimento explícito. Ou seja, a gente sabe como é que faz, mas não sabe por que faz daquele jeito. Por que é daquele jeito. Então, é a diferença entre conhecimento implícito e conhecimento explícito. Conhecimento explícito é quando você consegue explicar para os outros. Conhecimento implícito é quando você sabe fazer, mas não sabe por quê. Não sabe o suficiente para explicar para os outros. O que mais que eu posso dizer sobre isso? Então, e por que eu insisto nessas coisas? Eu podia estar discutindo um monte de outras coisas, né? Mas o pessoal está se interessando mais nesse assunto quase esotérico, né? Eu acredito que o interesse é porque todo mundo parece enxergar que tem alguma coisa para se descobrir muito interessante aí, por isso que eles se interessam por isso. Né? Por exemplo, eu queria fazer um vídeo sobre assédio feminino. Aí eu pensei, se eu contar todas as historinhas sobre assédio feminino, um cair de pau em cima de mim. Outra coisa que eu queria discutir também era vale peleleca e vale piu-piu. Já que tem vale família, vale gás, vale não sei o quê. Olha, por que não criar vale peleleca e vale piu-piu? Isso é para tornar mais leve o assunto de entrelaçamento e vontade. Entanglement and volition. Acho que eu vou parar por aqui. Gostaria muito de ter com quem discutir. Alguém me pergunta, isso, é aquilo, aquilo. Aí eu geraria um monte de ideias interessantes, provavelmente. Mas então, por favor, se você gostou do que eu estou aqui discutindo, dê o seu gostei. Se não gostou, diga não gostei. E apreciaria se eu tivesse tuas críticas e comentários
compartilhe essas ideias com todos que você puder. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e liga lá pro sininho também para receber a notificação. E lhe agradeço muitíssimo pela atenção de vocês, que eu acho que é um diálogo que nós vamos ter, que eu vou ficar fazendo em vários aspectos, até que a gente consiga achar pontos onde um deles começa a facilitar a caminhar, tá certo? É o mesmo assunto, só que se ataca de um jeito, você vai ter um certo ponto. Então, eu vou e ataco de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. Então, até ter uma visão um pouco mais ampla e algumas até que seja mais fácil de ter, como se diz, um breakthrough, ou seja, um caminho para achar uma explicação interessante para todas essas coisas que estão acontecendo, tá certo? Muito agradecido por todos.